Já vou pedir desculpa, que o cachorro tava latindo. Aí, ó. O microfone deve ter pegado. Desculpa aí, gente. Né, mas é assim, né? Olá, meus queridos amigos. Se você gosta do Japão, continua aqui. E meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui pro primeiro vídeo de 2023. Mas eu tô gravando ele em 2022. Hoje é 23 de dezembro. Mas é isso aí, eu gravo as coisas bem antes. Como vocês viram na thumb, vamos falar sobre o período Muromachi, né? Pra quem não viu o vídeo passado, está aqui. Vocês vão lá e assistam. E eu já dei uma palhinha do que tem aqui no Muromachi, né? Vamos direto pro primeiro tópico. Então, o nome é Muromachi. Por que este nome? É o local onde o Ashikaga Takauchi criou o shogunato. A sede do shogunato dele foi lá na rua Muromachi, em Kyoto. E ela existe ainda hoje. Vamos ao próximo tópico, que eu mostro um pouquinho lá sobre ela. Voltando aqui. Tá vendo? Está. Aqui é Kyoto. Ei, droga, esqueci que meu negócio tá ruim. Aqui. Né? O templo do pavilhão dourado tá aparecendo aqui, vai ser importante depois. Aqui, ó. Muromachi fica por aqui, ó. Uma rua que fica bem por aqui, sabe? Não dá pra ver direito, mas ela fica bem por ali. Que é assim, hoje em dia, essa rua aqui. Ela é bem grande, sabe? Cobre bastante parte de Kyoto. Mas aqui não é pra falar sobre a rua, mas de outras coisas importantes que aconteceram neste período. Que nós temos Ashikaga Takauchi, né? Que ele e o imperador Go-Daigo, que tá aqui, destronaram, né? Tiraram o Shogun lá do poder de Kamakura. E o Go-Daigo quando ele fez isso, ele quis trazer de volta o poder do imperador, como os outros imperadores antes dele tiveram, né? E a aristocracia de volta no poder. E não mais um poder militar com os samurais. Mas o Takauchi e os outros samurais não queriam isso. Então, Takauchi tirou Go-Daigo do trono e colocou no lugar outro, o imperador Komio. O Komio nomeou o Takauchi como shogun e ele foi fazendo a sede dele em Muromachi justamente para ficar de olho, bem de perto dos imperadores e para ele ter o poder total, não é? Mas o Go-Daigo ainda não tinha acabado. Ele saiu do trono e foi lá para Nara. Neste período ficou tendo dois imperadores, né? O Komio e o Go-Daigo. No caso, dois comandos seria o Takauchi com um imperador de Kyoto e outro imperador em Nara. Esse período que teve dois ficou conhecido como Nambokucho, né? O período da corte do norte e do sul. Eles não eram muito longe, Nara e Kyoto não é muito longe, tem até imagem, tá vendo? E outro aqui que eu mostrei. E Nara aqui embaixo, bem perto na verdade, vocês podem ver. Mas como Nara fica mais ao sul, né? E Kyoto aqui mais a norte, né? Mas em cima ficou conhecido como isso. Aqui, esse daqui é o filho do Takauchi. Ele assumiu como shogun após a morte do seu pai, porque mesmo tendo essa divisão entre os dois imperadores, o shogunato continuou ali. Esse período, Nambokucho, durou 56 anos antes de começar, digamos assim, o poder do imperador, o poder do shogunato de fato, dos Ashikaga. Então, o Ashikaga Yoshikira
Ele se tornou também o filho do Takauji. E o neto do Takauji, o Yashikaga Yoshimitsu, foi, na minha opinião, o mais importante, porque ele conseguiu terminar com esse período, conseguiu ter uma corte só, a corte de Kyoto, né? Na época era o imperador Go-Kamiyama, aqui, que era o do sul, e o de Kyoto, esse, Go-Komatsu, que esse se tornou o shogun. Esse se tornou o imperador principal. Meu Deus, eu tô errando bastante hoje. O único imperador, no caso, e o shogun é o Yoshimitsu, que conseguiu fazer essa união. Ele conseguiu fazer muitas leis, assim, ele conseguiu fazer o poder do shogun ele ficar muito forte. Sabe, ele que construiu também o pavilhão de ouro que eu falei, né? O Kinkakuji, mas eu vou falar mais pra frente no mesmo vídeo. E também a sede do governo, que é o Hanadogosho, que eu também vou falar mais um pouquinho aqui. Por que tá aparecendo isso aqui? Porque o Yoshimitsu conseguiu fazer comércio de novo com a China e com a Coreia. Mas para isso ele precisou capturar esses criminosos aqui, que são os piratas, chamados de Wako, piratas japoneses. E aqui tem chineses também, enfim. Na verdade a maioria é chinês, alguns mongóis também que ficaram depois daquela invasão de Kamakura, formaram isso, fizeram esse bando pirata que estava saqueando a China, Coreia. Aí o Yoshimitsu prendeu essas pessoas e para poder dar esse sinal à China de que ele estava disposto a trabalhar junto e tal, ele conseguiu proteger a China, assim, né, acabando com esses samurais, com esses piratas. Aí ele conseguiu restabelecer o comércio com a China. Aqui, ó. Mais desses piratas aqui. Este aqui é o 8º shogun Ashikaga, o Yoshimasa. Ele ficou por lei do 3º, que é o Yoshimitsu, pro 8º. Os outros ficaram muito pouco assim, e só fala os acontecimentos mais importantes realmente, que foi no caso com ele. E ele não tinha, o filho primogênito dele morreu, né, o mais velho, então quem assumiria no lugar dele seria o irmão dele. Esse aqui, o Ashikaga Yoshimime. E assumiria porque a esposa do Yoshimasa acabou engravidando e tendo um filho homem. Então decidiram colocar o filho dele, mas o irmão, o Yoshimi, não gostou. Ele quis fazer isso, mas a esposa do Yoshimasa, a Hino Tomiko, essa aqui, Tomiko, queria que o filho assumisse. Conseguiu, foi o filho dela que assumiu, mas isso levou a vários conflitos que levou à Era Sengoku. Porque 2 daimyos, esse aqui é o filho dela, que se tornou shogun, o Yoshihisa. E esse aqui, Hosokawa Katsumoto, um dos daimyos da época. E esse aqui é o outro, Yamana Senzou. Os dois estavam disputando para ver quem seria. Aproveitaram a treta que estava tendo ali entre a família Ashikaga e outros daimyos também já estavam meio revoltosos, porque com a morte do Yoshimitsu, o 3º shogun, o poder do shogun diminuiu muito. Ele dava mais confiança e tinha mais esse... Digamos que ele tinha o respeito dos outros. Os outros shoguns começaram a perder esse respeito, não foram tão bons quanto ele, então começou a ter várias revoltas. E levou à revolta de Onin. E devastou Kyoto, porque foi o palco principal dessa guerra que durou 11 anos. Aqui, ó.
Devastou. E outro aqui foi o início da era Sengoku, onde teve aquelas guerras que dividiu o Japão inteiro. Onde apareceu Oda Nobunaga, o Ieyasu. Mas o período Muromachi ainda não acabou, porque o shogunato continuou. Foi até o 15º Shogun. E o período Muromachi durou por mais uns 100 anos, 106 anos, né? Aqui, ó. E tal cara, Oda Nobunaga, foi ele que terminou com o shogunato Muromachi. Ele matou, né? Destronou o último Shogun, o 15º. Que é esse cara aqui, Ashikaga Yoshiaki. E aí sim deu um fim por completo ao período Muromachi e deu início, oficialmente assim, à era Sengoku, né? E falarei mais no próximo vídeo, mas ele não acabou sobre o período Muromachi. Aqui eu falei sobre o parte do Shogun, mas ainda teve outras coisas aqui. E foi neste período que os portugueses chegaram ao Japão. Eles trouxeram o arcapuz, que lá é conhecido como teppou, por causa do barulho que faz com o tiro. Vou ver se eu coloco o barulhinho aí. Esse aqui é uma réplica, parece que da Indonésia, e aqui foi no Japão, né, do período Edo. Quando eles chegaram lá, foi por acaso acidente, uns náufragos sobreviveram e tinha 2 arcapuz desses. O daimyo da região pegou isso, deu um pro Shogun, e ele ficou com um os ferreiros ali conseguirem desmontar e fazer como é que fabrica. Depois de uns anos eles conseguiram ter uma fabricação própria e até se tornaram o maior fabricante de arcapuz assim do mundo por um período. Mas além do arcapuz, eles também levaram o cristianismo. Aí começou a ter contato e a fazer meu Deus. Jesuítas foram lá para levar a palavra, não é? Que a imagem tá meio ruinzinha. Dá pra ver aqui os padres, né? Esse daqui é o Hanadogosho, que eu falei que era a sede do governo, do Shogun da família Ashikaga. Foi Yoshimitsu que cuidou. Afinal, não só de guerras, de tretas, teve esse período, também teve muita coisa artística e cultural aqui. Bem bonito aqui. No fim da vida do Yoshimitsu, né, quando ele passou pro próximo Shogun, ele se autoproclamou, né, virou monge e criou o Kinkakuji. Aqui, ó. O templo de ouro lá em Kyoto. Tá vendo que é folheado a ouro sim, essas partes douradas. Tá vendo? E tá vendo esse daqui? Esse aqui é no Brasil. Lá em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Tem uma réplica menor escala, feita, tá vendo? Quem for de lá e puder visitar, tá aí, ó. Aqui, ó. Temos o templo Ginkakuji, o pavilhão dourado, e o que tá o Ginkakuji, o pavilhão de prata, que foi feito pelo 8º Shogun Ashikaga, né, o Ashikaga Yoshimasa, aquele que quer passar pro irmão, mas aí o filho dele veio, que é este daqui, ó, pavilhão de prata. Ele não é de prata, tá? Parece que não era para ser de prata, porque eles viram que não foi roubado nem nada do tipo, a prata dele. Realmente não foi feito, não colocou prata ali. O pavilhão de ouro, sim, foi folheado a ouro. Realmente tem ouro ali. Outra foto. Bem bonito. Um dia eu vou visitar esses 2. Ou 3 se contar o que tem no Brasil. Aqui. Sabe o que é isso? Uma outra arte que nasceu nesse período. Digamos que ganhou mais força aqui nesse período. É o Suibokuga. Seria predecessor do Sumie, né? Aquela pintura com pincel, nanquim. Aqui, ó.
Também teve o Ikebana, a arte do arranjo de flores. Aqui, né? Também o Teatro No, que é bem característico pelas máscaras, né? Olha aqui, me dá um certo medo. Ali como é. E agora vamos ao terceiro tópico, ver como era a vida aqui. Então, aqui neste período, teve uma melhora na tecnologia de cultivar, né? Então eles passaram a cultivar, além do arroz, e junto com isso o trigo, que virou um dos maiores cultivos que teve nesta época. Também aumentou o cultivo de boi e de cavalo, que eles usavam as fezes dos bois para fertilizar e conseguir melhorar o cultivo. Também usavam moinhos de água para irrigar as plantações também. E os produtos regionais, que são feitos em regiões específicas, começaram a ser mais valorizados. Como o tecido de Nishijin, este aqui, bem bonito. O papel de mino, sabe, o papel japonês, né? Além desses produtos regionais ganharem mais fama, também surgiu especialistas que começaram a fazer enxadas, as coisas usadas para cultivar, e também ferreiros fazendo espadas, né? Não começou a ter mais guerras também nesse período. E também fazer utensílios dia a dia, facas, essas coisas usadas, né? Que ajudam a melhorar, ter uma melhor vida, né? Uma melhora de vida para as pessoas também. E também cidades cresceram com o comércio aqui, que ficou bem maior quando voltou a ter comércio com a China, até com Portugal, né? Outros países ocidentais começaram a vir também. Fez com que a cidade portuária, né, de Osaka, aqui ó, vai ver que tem ligação com o mar aqui embaixo, começou a crescer, e Kata também, que é Fukuoka, começou a crescer. Afinal, tem ligação direta aqui. Aqui é perto da Ilha Iki, de Tsushima, que tem ligação ali, que é mais perto para a Coreia e para a China. Começaram a se desenvolver a isso, para esse aumento de comércio. Então, por isso é hoje, o primeiro vídeo do ano. Vocês acharam aqui, voltando aqui, semana passada não teve vídeo, eu tava aprontando, né, coisas para ter vários vídeos prontos aqui. Como tá aqui, já que estamos aí começando o ano bem, vamos começar bem aqui, dando like, compartilhando. Vamos com força aqui, começar o ano bem pra caramba. E não podemos esquecer do lindo Pix aqui. Quem quiser ajudar, o mínimo é 10 centavos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Matane.